começar nesse primeiro domingo do ano, dando uma salva de palmas para os nossos voluntários que fazem essa igreja aqui acontecer, os nossos diáconos, pessoal da recepção, do louvor, pessoal das crianças, do estacionamento. A nossa igreja entende que servir é um prazer, amém? Se você ainda não serve nessa casa, venha servir conosco, cada um fazendo alguma coisa, porque eu creio muito no poder da unidade. Quantos creem no poder da unidade? Aleluia! Esse ano nós vamos falar bastante sobre esse tema, sobre unidade, sobre sermos um só corpo, sobre estarmos juntos, crendo, falando a mesma coisa. E para que a gente possa começar o ano de 2019, nós preparamos uma série que chama Igreja Irresistível. Diga, Igreja Irresistível. Diga para o seu irmão, você é irresistível. Se essa pessoa é solteira, cuidado, porque é uma declaração polêmica e pode gerar alguma coisa de segundas intenções. Mas eu acho que a maioria dos jovens vem à noite, Então, quem está aí do seu lado é a sua esposa, seu marido, alguém da sua família. Sabe que Deus, Ele colocou essa mensagem, essa série para nós, porque nós cremos tanto como igreja. Quantos creem que Jesus é alguém irresistível? Amém? E se Jesus é o noivo irresistível, nós, como a noiva, também precisamos ser irresistíveis. Amém? Todos que conhecerem a noiva têm que olhar também para uma noiva que é irresistível, para poderem se apaixonar pelo noivo que é irresistível. Amém? E eu creio e eu quero declarar sobre a sua vida, não apenas aqui como unidade, corpo de Cristo, como igreja, mas eu creio, como a palavra diz, que por onde você for, você vai achar graça, você vai achar favor, você será irresistível lá no seu trabalho, você será irresistível na sua vizinhança, pessoas irão olhar para você e vão querer receber daquilo que Deus depositou na sua vida, amém? Você vai achar favor, você vai achar graça, você vai achar pessoas que querem te abençoar, pessoas que querem te ajudar, pessoas que querem abrir a porta, porque Deus colocou algo incrível na sua vida, e eu creio e por isso eu declaro, amém? Quantos recebem isso nessa manhã? Sabe que o tema específico de hoje é o poder de um só. Diga, o poder de um só. Ser um é algo incrível, é algo maravilhoso, é algo que Deus preparou para nós. E eu quero ler aqui em Efésios capítulo 4, verso 3. O livro de Efésios capítulo 4, verso 3. Enquanto você abre na sua Bíblia e acompanha na tela, eu gostaria de fazer menção aqui antes de entrar nesse texto, agradecendo a todos os irmãos que contribuíram com o envelope da semeadura, semeando o futuro. E eu quero dizer para você que ainda não trouxe o seu envelope, talvez você estava esperando receber alguma coisa, esperando algo chegar. Se você ainda não trouxe, mas colocou isso diante de Deus, meu irmão, faça isso, amém? Porque eu creio que a sua semeadura, ainda no começo de 2019, pode produzir muitos e muitos frutos, amém? Não deixe de crer, porque aquele que prometeu a semente, ele é fiel para cumprir, amém? Não vai faltar semente para todos aqueles que desejam semear na casa de Deus, aleluia! Efésios capítulo 4, verso 3 diz assim: façam todo esforço, diga esforço, amém? Façam todo o esforço para conservar o quê? A unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. E ele começa dizendo o seguinte: há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Ele vai além e diz: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Você pode dar um glória a Deus? Sabe que o mais importante quando o assunto é unidade, não é simplesmente estarmos juntos, mas é estarmos unidos. Amém? A gente pode estar aqui junto no mesmo lugar, mas não estarmos crendo da mesma forma, não estarmos crendo no mesmo Deus, crendo na mesma palavra. Podemos estar com divisões de pensamento, divisões de propósito. Eu costumo colocar o estádio de futebol como a principal referência para isso. Normalmente, o estádio de futebol tem no mínimo ali 2 torcidas, que torcem para cada time que está jogando. Eles estão no mesmo lugar, estão juntos no mesmo lugar, mas eles não estão unidos, cada um quer uma coisa. E muitas vezes, essa diferença daquilo que eles querem é tão grande que provoca até brigas, e algumas brigas geram morte. Você está aqui comigo?
Então, quando o assunto é unidade, sobre o poder de sermos um só, o poder daquilo que Deus preparou para a igreja, vai além de estarmos juntos, reunidos aqui no mesmo lugar. Vai quando nós entendemos que só existe aqui um Deus, só existe aqui um Senhor, só existe aqui uma fé, um tipo de fé, só existe um batismo, só existe um Espírito, amém? E é sobre isso que a igreja está conectada, está ligada. O poder que vai fluir de nós está em sermos um só, em crermos da mesma maneira, em colocarmos os mesmos propósitos como igreja. Você está aqui? Então, segundo aí Efésios, Deus afirma em sua palavra que há poder quando nós somos um. Diga comigo, há poder. Quantos gostam de ver a manifestação do poder de Deus aqui na terra? Eu creio que é para isso que os filhos de Deus se manifestam, amém? Para expressar o poder de Deus aqui na terra, para transformar essa cidade, essa nação. Então Deus afirma que há poder quando nós somos um, quando temos um só Deus, quando cremos no mesmo Deus. Você já conversou com alguém, alguém fala, não, mas eu também sou filho de Deus. Aí você pergunta, então você é cristão? Não, eu creio no sol, eu creio na lua, eu creio na vaca, eu creio no cachorro. Você entende? Todo mundo diz que crê em Deus, mas que Deus? O dinheiro é um Deus, Mamon é Deus, Satanás, Deus das trevas, vamos dizer assim. Mas a palavra está dizendo aqui que quando temos um só Deus, um só Senhor, uma só palavra, um só Espírito, uma só visão, uma só linguagem, existe poder quando nós estamos unidos por essas coisas. Não apenas juntos, não apenas sentados no mesmo banco da mesma igreja, mas unidos, crendo. O Deus que eu creio, meu irmão, é o Deus que você crê. A palavra que esse Deus liberou, é a mesma palavra que eu creio que você crê. O mesmo Espírito que liberou essa palavra, é o Espírito que está em mim, que está em você. Você entende que as coisas começam a convergir, e algo sobrenatural pode acontecer? Nós vimos isso em Atos, no dia de Pentecostes. Todos estavam crendo no mesmo Deus. Todos estavam debaixo da palavra do mesmo Senhor, esperando a liberação do mesmo Espírito. E aí, quando todos estão reunidos, juntos em um lugar, mas passam desse nível de estarem reunidos apenas no mesmo lugar, mas eles estavam crendo na mesma coisa. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga, o que é que você está crendo para esse ano? Irmão, se essa pessoa é sua esposa, é o seu marido, se é a sua família, eu quero começar algo dizendo para você esse ano. Procurem estar crendo nas mesmas coisas, porque a palavra diz que se você concordar com uma pessoa sobre qualquer coisa aqui na terra, vai estar ligado e vai acontecer, Deus vai ligar nos céus. Mas se você não concordar, se você e sua esposa não creem na mesma coisa, se você e sua família, seus filhos, você está aqui? Se cada um está crendo por uma coisa, não tem soma de propósitos, não tem unidade. E onde não existe unidade, não existe avanço, não existe fluir, não existe poder, não existe liberação de coisas que Deus tem para a sua vida. Até para você receber qualquer coisa de Deus, você precisa se unir com a palavra dizendo, eu creio naquilo que Deus disse. Você se une com a palavra e aí você recebe o poder de Deus. Enquanto você não se une com alguém, seja o seu irmão aqui na terra, seja com o Espírito Santo, Deus, a palavra dele, você não recebe nada de Deus. Mas quando você se une com algo poderoso, e a pessoa que está ao seu lado é poderosa, amém? É um sacerdote de Deus, é um filho de Deus, é um herdeiro de Cristo, aleluia! Quando você se une com a palavra, ou com alguém que está cheio da palavra, existe um poder que vai ser liberado sobre a sua vida. Amém? Sabe que uma igreja irresistível, você pode estar pensando, pastor, isso é algo utópico. Não, irmão. Uma igreja irresistível não é um sonho inalcançável. É algo que é possível acontecer, e isso é o que nós veremos ainda esse ano aqui nessa igreja. Amém? Quantos creem nisso? E eu quero desafiar a você a meditar um pouco o que torna uma igreja, o que torna um povo irresistível. Quando nós olhamos, por exemplo, para a antiga aliança, para o povo judeu, você percebia que o favor de Deus sobre o povo judeu, você percebia que a prosperidade que vinha sobre o povo judeu, fazia com que outras nações olhassem para aquele povo e dissessem, uau, eles têm alguém que está abençoando a vida deles. Você vê isso na vida de José no Egito, enquanto toda uma nação, todo mundo estava passando fome, as pessoas olharam para José e disseram, ei,
esse cara aí tem alguém sobre ele que abençoa ele, que dá visão para ele, que dá sonhos para ele, que dá sabedoria para ele, e tudo que ele fez durante esses anos foi algo diferenciado, ninguém fez o que ele fez. Ou seja, José e o Deus que José servia tornou para o mundo inteiro algo irresistível. As pessoas olhavam e diziam: meu Deus, o que é isso que está acontecendo na vida desse homem? As pessoas olhavam para Abraão e diziam: o que é isso? Como que ele consegue sair do nada e virar um pai de multidões? Você está aqui? As pessoas olharam para Jesus, aquele pobrezinho que nasceu em Belém e que virou o rei dos judeus, e falaram: uau, é alguém irresistível. Ou seja, uma igreja irresistível, lembre-se que igreja não são paredes, diga comigo: igreja não são paredes, igreja são pessoas. Vamos lá, diga mais forte: igreja não é parede, igreja é gente. Dá um beliscão no seu irmão, faz ele acordar e diga: é você, meu irmão, você é a igreja e você é irresistível. Aleluia. Você lembra quando Deus disse a Josué: ninguém irá te resistir? Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Você que está em casa, ninguém irá te resistir. As portas do inferno não irão te resistir. Nada nessa terra, nenhuma montanha, nenhuma situação irá te resistir. Você vai avançar, você vai prosperar e você vai conquistar tudo aquilo que Deus preparou para a sua vida em 2019. Se você crê, receba e aplauda o Senhor nessa manhã, querido. Aplauda Ele é digno. Mas você pode estar perguntando: mas então, pastor, o que nós precisamos ser ou fazer para sermos irresistíveis? Como igreja, como pessoas, como filhos de Deus. E eu quero te dar aqui 4 pontos, para que isso possa ser algo real, esse ano, na nossa igreja, na nossa casa e também na nossa família como indivíduos. O primeiro ponto é ser uma igreja que tem uma visão de Deus. Aleluia. Eu citei sobre Abraão, ser uma igreja com uma visão de Deus. Abraão é o nosso pai da fé. E aqui a palavra diz que o justo vive pela fé, que nós somos filhos de Abraão, então ele é um bom exemplo para que a gente possa iniciar isso aqui, amém? A palavra diz que Deus ele leva Abraão, e depois que Abraão consegue ver a visão de Deus, não a visão do homem. Irmão, você não vai avançar com a sua visão. Às vezes você está querendo avançar na vida com a sua visão, você é limitado. Mas quando você inicia o ano, você buscou uma visão, você buscou a direção de Deus, você buscou no Espírito, em oração, quando você colocou o joelho na sua casa, quando você meditou na palavra. Deus, qual é a visão para o ano de 2019? Deus ele vai te dar algo, porque a palavra diz que todo aquele que pede algo, recebe. Todo aquele que bate na porta, a porta abre. Se você pediu uma visão para esse ano, a vontade de Deus sobre a sua vida, Ele manifestou a você. Deus não está escondido. Ei, irmão, Deus não está escondido, Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui. Se você ainda não recebeu a visão para esse ano, receba nessa manhã. Abra os seus olhos espirituais, abra os seus ouvidos e receba a visão de Deus. Porque para que você seja irresistível, você precisa ter uma visão de Deus. E você precisa caminhar com essa visão. Isso aconteceu com Abraão, ele recebeu uma visão e ele passou a andar em fé, mas com a visão de Deus. Quando você anda sem visão de Deus, você anda limitado, mas quando você anda com a visão, foi o que Pedro andou sobre águas, andou sobre o sobrenatural. Por quê? Porque ele estava com a visão de Jesus, a visão da palavra, dizendo: venha, mesmo diante de água você vai andar. A visão sobrenatural faz você viver uma vida sobrenatural. Mas uma visão limitada faz você viver uma vida limitada. Quantos querem viver algo sobrenatural em 2019? Eu perguntei quantos querem viver algo sobrenatural em 2019. Sabe, irmão, se você não quer viver algo, isso não vai acontecer na sua vida. Se você não quer avançar, você não avança. Se você não quer ser curado, você não é curado. Se você não quer prosperar, você não prospera. A palavra diz que você tem que querer, se quiseres, e você dar ouvidos, vai avançar, vai receber, vai prosperar, vai ser cuidado. Mas se você não quiser, eu vou dar o número da minha conta, você deposita na minha conta que eu quero, amém? Tudo aquilo que Deus tinha para a sua vida, se você não quiser de bênção, pode mandar lá para casa, que eu recebo e eu quero abençoar muitas vidas. Amém? Em Provérbios capítulo 29,
verso 18, na parte A, na primeira partezinha, diz o seguinte: onde não há revelação divina, o povo se desvia. Onde não há, presta atenção, revelação divina, o povo desvia. Pode tirar da tela. Onde não há revelação, irmão, na sua vida, você não consegue alcançar. O povo não conhecia, ainda não tinha sido revelado quem era o Filho de Deus. Por isso que os judeus olharam para Jesus, não tinham a revelação do Cristo, que havia de padecer, mesmo quando Isaías profetizou. O povo não teve a revelação, por isso que a palavra diz que não adianta você ter muito conhecimento da palavra. O conhecimento mata, irmão, mas a revelação, a luz da palavra, ela traz vida. Ela te traz sabedoria. Lembre-se que está dizendo, onde não há visão de Deus, o povo se perde. Onde não há visão de Deus, a sua empresa se perde. Onde não há visão de Deus, a sua família se perde. Os seus filhos se perdem. Mas, onde há visão de Deus, é o contrário. 3, 4, amém. Nessa manhã não é para você ficar com medo de se perder. Eu estou aqui trazendo um ponto para você, para te mostrar que a palavra diz que onde não há revelação de Deus, visão de Deus, a gente se perde, a gente anda perdido. Mas graças a Deus que nessa igreja não falta revelação de Deus. Graças a Deus que na palavra não falta revelação de Deus. Graças a Deus que o Espírito Santo não tem te dado pouca coisa, mas eles têm revelado muita coisa ao seu coração, amém? A palavra diz, aquilo que o ouvido não ouviu, o que o olho não viu, o que não foi revelado ao coração, Deus vem, coloca o Espírito Santo e começa a soprar revelações, não de uma maneira natural, mas de uma maneira espiritual sobre a sua vida. Por quê? Porque Deus sabe que sem visão, sem revelação, você não prospera, você não avança, você se perde. Por isso que tem muitas pessoas sem revelação da palavra, mas cheias do conhecimento, mas sem revelação. Filhos de pastores, filhos de crentes, desviados, com conhecimento da palavra, mas sem revelação da palavra. Alguns estão entendendo. Com o conhecimento apenas da palavra, a gente não tem propósito. São palavras. São palavras. Mas quando uma palavra cai como revelação, muda a sua vida. 1000 palavras sem revelação é o que muitas pessoas fazem. Abre a Bíblia no Salmo 91 ou qual é que você quiser. Está lá um monte de conhecimento da palavra. Mas entre conhecer algo e você ter uma visão revelada sobre aquilo, é diferente, irmão. Com a Bíblia aberta ou a Bíblia fechada, se você conhece e você recebe aquilo que está no Salmo 91, isso se manifesta sobre a sua vida. Mas com a Bíblia dentro, abraçada ao seu peito, sem isso ser revelado, sem isso ser manifesto, sem isso ter autoridade dentro de você, sem isso estar vivo no seu coração, é só um livro. É mais um livro. Porque o que importa é você ter a revelação de Deus. Uma igreja com visão de Deus traz glória a Deus em tudo que faz. A primeira coisa é isso. Uma igreja, uma pessoa com revelação de Deus, traz glória a Deus em tudo que faz. É uma igreja que é centrada em Jesus Cristo, que ama a palavra, uma igreja que promove transformação de vidas, uma igreja que investe naquilo que acredita. Você perguntando, pastor, o que é a visão de Deus para a igreja? É isso. Em tudo que a gente faz, a gente quer trazer glória a Deus. A gente quer transformar a vida de pessoas. A gente investe porque nós acreditamos que esse lugar é o melhor lugar para nós investirmos o nosso tempo, o nosso dinheiro, os nossos sonhos. Porque esse lugar não tem a ver com coisas naturais. Esse lugar não tem a ver com coisas passageiras. Esse lugar não tem a ver com cadeira. Esse lugar não tem a ver com som. Esse lugar tem a ver com vidas, com pessoas que são tiradas do inferno e colocadas no reino de amor do Pai. É sobre isso que a igreja precisa viver para ser irresistível. Quando as pessoas chegam ou ouvem você lá fora falar sobre cadeira, sobre coisas naturais, você está aqui?
as pessoas mesmo não conseguem ver um propósito maior do que isso. Mas quando você entendeu a revelação de que isso aqui não nos torna igreja, parede não torna ninguém igreja, mas isso aqui nos ajuda a nos tornarmos igreja. Amém? O que te torna igreja é Jesus Cristo entrar na sua vida e você congregar, independente se seja debaixo de uma jaqueira, independente se seja debaixo de uma lona, independente se seja com cadeira acolchoada, com ar-condicionado, o que for. Isso tudo ajuda a gente a crescer, amém? A ter um lugar agradável, mas isso aqui não é a igreja, você é a igreja, amém? A parede precisa estar pintada, o chão precisa estar limpo, amém? Para que a gente possa se tornar irresistível. Não simplesmente um lugar bonito, mas uma igreja bonita. É quando você vê uma igreja feliz, é quando você vê um povo sendo próspero, é quando você vê pessoas alegres, pessoas cheias de sonhos, pessoas cheias de realizações para 2019, irmão. Eu já entrei em algumas igrejas e não falo evangélicas, onde tudo é muito bonito, é cheio de ouro, é reluzente, mas parece um cemitério muitas vezes, não tem alegria, não tem a expressão do amor, o calor humano, o relacionamento. Você entende o que eu estou falando? Uma igreja irresistível não é ter piso de porcelanato, pastor, isso é bênção, isso é maravilhoso, glória a Deus que o papai nos deu isso. Uma igreja irresistível não tem a ver com ter ar-condicionado, em ter telão de LED, isso é importante, maravilhoso, e se Deus quiser, em nome de Jesus, nós vamos ter tudo isso. Porque tudo isso nos ajuda a nos tornarmos irresistíveis. Mas com tudo isso, sem o que realmente importa, que é a paz de Deus no seu coração, a revelação da palavra no seu coração, o coração de servo, não adianta, vai ficar tudo, e isso aqui não transforma a vida de pessoas. Mas quando as pessoas entrarem por essa porta, quando as pessoas entrarem na porta da tua empresa, quando as pessoas entrarem na porta da tua casa, independente da condição que esteja, você dá o melhor para elas. Você dá o seu melhor, você dá o seu coração para as pessoas. Irmão, você se torna alguém irresistível. Porque a revelação da palavra chegou dizendo para você, não é apenas sobre o que você tem, é aquilo que você faz com o que você tem. A revelação do primeiro ponto é essa, ser uma igreja com uma visão de Deus, uma visão clara, uma visão definitiva para a sua vida. O ponto número 2, ser uma igreja com pessoas visionárias. Obrigado pelo amém. O que nos torna essa igreja irresistível que nós queremos viver? O que nos torna pessoas irresistíveis? Pessoas visionárias. Pode ver, qualquer pessoa que é visionária, vou colocar um exemplo que é nem cristão, o da Apple aí, o Bill Gates, né? Bill Gates? Como é? Bill Gates é da Microsoft. Steve Jobs. Fale aí comigo agora, Steve Jobs. Pronto, você já sabe falar inglês. Receba o dom de línguas. Steve Jobs é uma pessoa, é um exemplo de pessoa, tem outros, eu falei Bill Gates também da Microsoft, pessoas visionárias. Essas pessoas, querido, elas tiveram algo, uma revelação, você entende? Tiveram uma revelação, e quando alguém está debaixo do primeiro ponto, tem uma visão, e depois, essa pessoa, ela é visionária, ela pega aquilo que viu, e ela começa a caminhar, não, eu vou ser isso, eu vou viver isso vai acontecer sobre a minha vida, eu vou trabalhar para que isso aconteça, eu vou me esforçar para que isso aconteça, eu vou caminhar em direção a isso. Ei, muitos obstáculos podem surgir. Tem um celular tocando aí sem parar, eu não sei se é de alguém, ou então eu estou ouvindo aqui o céu, Jesus está chamando, mas eu acho que tem algum celular tocando aí. Pessoas que recebem uma visão de Deus, e que caminham nessa visão, irmão, deixa eu dizer para você, pessoas visionárias, não quer dizer que vai ser tudo flor sobre a sua vida, que não vai ter problema, amém? Uma igreja irresistível não quer dizer uma igreja que não tem problemas, amém? Crentes irresistíveis, filhos de Deus irresistíveis não quer dizer pessoas que andam, né, e que nada ruim acontece, né, tudo é só maravilhas, não, irmão, mas são pessoas que são persistentes, pessoas que diante daquilo que elas viram, elas não desistem enquanto não alcançarem o que viram. A palavra diz que Jesus, ele olhou antes de acontecer, ele teve uma visão de Deus.
E aí o profeta diz o seguinte: ele verá o fruto do penoso trabalho e ele vai ficar satisfeito. Jesus viu o quê? O fruto, mas ele também viu o penoso trabalho. Se você quer ser alguém visionário, você tem que ser alguém que olha para as coisas e não vê apenas o fruto da sua visão, mas o penoso trabalho. O amém diminuiu agora. A igreja irresistível que Deus quer que sejamos é uma igreja que vai ter muito trabalho. Para que você seja um homem de Deus, para que você seja uma mulher de Deus, tem trabalho, irmão. Não é sentar na rede e dizer está tudo feito e vai chegar de mão bandeja. Não vai chegar. Sentado na rede não vai chegar. Para Jesus não chegou, irmão, e nós somos como Jesus é. Jesus, ele teve a parte dele. Jesus suou sangue para receber o fruto, que era o nome acima de todo nome. O que a graça de Deus te garante, não é que você vai sentar na rede e receber de mão bandeja. O que a graça de Deus te garante é que se você não desistir, Deus não vai desistir e você vai alcançar. Se você cumprir a sua carreira, no final existe uma coroa preparada para você. Mas se você não cumpre a sua carreira, não tem coroa. Se você desiste no meio do caminho, não tem coroa. Porque ao vencedor, eu darei uma recompensa. Quando nós temos uma visão, nós temos que ver o fruto, mas também temos que ver, vai ter trabalho. Você quer que essa igreja aqui multiplique, como todos aqui declaram, ter 1000 cultos por domingo? Misericórdia, que Deus multiplique o tempo. Irmão, uma igreja que tem 3, 4, 5, 6, 7 cultos no domingo, tem trabalho, viu? Cuidado para você não orar por algo e quando acontecer, você dizer misericórdia. Porque você vai ter que abrir mão do seu tempo para servir na casa de Deus. Ou então, quem é que vai servir? Quem está chegando, irmão, precisa ser servido. Precisa ser ensinado para depois servir a outras pessoas. Toda a visão de Deus, existe grande trabalho. Quando Davi teve uma visão de construir um templo para Deus, ele falou o quê? É grande, é para Deus, então tem que ser o melhor. E ele falou para o povo: ei, é para abrir o tesouro, mas para dar com força, irmão. Porque é grande, não é visão de homem, não é coisa pequena. Não traga aqui esmola não traga sobra não. Traga aquilo que você suou para conquistar e deposite na casa de Deus. Até hoje, o templo que ele construiu é referência. Por quê? Uma visão de Deus. E aí, irmão, depois de tudo que Davi fez, ele falou: mas o trabalho ainda continua. O meu filho aqui vai construir. A primeira parte, que é juntar os recursos, já foi difícil, foi suor. É o povo abrindo mão e dando panela de pressão para a gente chegar até aqui. Você entende? Que isso não é só a história de carochinha, não. Isso é a nossa história também, amém? Você que está aqui, que contribuiu para que esse lugar fosse gerado, é a mesma coisa. Deus deu uma visão para o nosso apóstolo, e lá debaixo da jaqueira, depois debaixo do outro prédio, quando ele viu isso aqui, as pessoas disseram o quê? Você é louco. Porque a visão de Deus é grande, e as coisas grandes para o homem é loucura. Se as pessoas não estão te chamando de louco, irmão, outra revelação, é porque você está pensando pequeno. Porque quando você começa a pensar como Deus pensa, Deus disse a Abraão: você está me pedindo um filho, eu vou te dar uma multidão. Como assim, Deus? Eu estou pedindo um só. Não só, Abraão. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Deus me deu uma casa. Uma casa, irmão? Pelo amor de Deus, peça várias logo. Aí você fala: pastor, mas você acabou de dizer que o evangelho não é sobre essas coisas. Eu não estou dizendo que é sobre apenas essas coisas, eu estou dizendo para você que quando você pensa grande, você está pensando como Deus pensa. Se você não quer várias casas, fique com uma e dê as outras para alguém, quem precisa. Amém? É nisso que eu estou dizendo. Precisamos pensar grande, por quê? Porque nós somos filhos de um Deus que pensa grande, de um Deus visionário. Se você quer ser alguém irresistível, você precisa ser alguém visionário, alguém que pensa grande, alguém que está colocando, querido, sonhos grandes, visões grandes, porque se você não pensa grande, você não realiza.
Você não conquista. Mas quando você sonha grande, Deus está dizendo, esse sonho é meu. Porque homem pensa pequeno, mas eu, Deus, penso grande. Olhe para quem está do seu lado e diga, pense grande, irmão. Não pense pequeno. O homem pensa pequeno, pense grande. Porque você é filho de um Deus grande. Aleluia. Abacuque capítulo 2, verso 2, diz o seguinte, então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda o quê? Um tempo designado, um tempo específico. Existe um tempo, irmão, existe um tempo onde aquilo que Deus está te mostrando vai acontecer. Mas Deus está dizendo para você, está clara a visão? Está claro até o ponto de você conseguir escrever a revelação? Escrever as paredes da casa que Deus está te mostrando? Escrever a estrutura da empresa que Deus está te mostrando? A visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Não falhará. A visão que Deus te deu, não falhará. Diga comigo, não falhará. Diga, a visão que Deus me deu, não falhará. Aleluia. Ainda que demore, Deus está dizendo, espere. Passou, são 40 anos. Abraão esperou quantos? 99. Ainda que demore, Deus se esqueceu. Não, ainda que demore, espere, irmão. Espere. A palavra diz que aqueles que esperam no Senhor são o quê? Como montes. Não se abalam, mas fazem o quê? Porque a palavra diz o quê? Se você permanecer, existe uma coroa para você. Se você permanecer, existe bênção para você. Eu não sou do que desiste. Deus não é de quem desiste, irmão. Por isso que misericórdia daqueles que desistem da caminhada cristã, porque o pastor não cumprimentou. Deus não é de quem desiste. Se você está aqui, Deus está dizendo, não desista. Ainda que esteja demorando, coisas que você tem orado, não desista. Porque a visão, irmão, a visão é sobre o fim. Deus está vendo o fim das coisas. E a palavra diz, o importante não é como você vai começar, mas como você vai terminar. Porque coisa ruim é você começar bem algo e terminar sem nada. Jesus começou sem nada e terminou com tudo. Talvez você começou a sua vida numa família que... Quem é a sua família? Não sei. De onde é que você vem? Belém. Quem? Qual é a sua igreja? Lá em São Caetano. O quê? Não tem jeito. Você sabe falar quantas línguas? Só português e línguas mesmo, espirituais. Não sabe falar inglês, não sabe falar francês, chinês, não vai avançar. Ei, Deus te deu uma visão? Deus deu uma visão para o nosso apóstolo, irmão. E ele fez o quê? Começou a escrever essa visão. E quando ele começou a escrever, aquilo ficou claro para ele. E quando fica claro para você a visão, as pessoas vão ouvir você falar e vai ficar claro para elas. Por isso que nós, como líderes da nossa igreja, como líderes da nossa casa, precisamos buscar de Deus uma visão até que fique claro. Quando as coisas ficam claras, isso gera confiança e autoridade dentro de nós. E nós passamos a falar essas coisas com autoridade. É como aquele arquiteto. O arquiteto não é como engenheiro. O arquiteto é mais um homem de fé. Cadê os arquitetos? Cadê Ronaldo aí? O engenheiro não, ele precisa ver para crer, né? Mas o arquiteto não, ele já está vendo a casa pronta, mas está só no papel. Assim como Jesus já estava vendo o fruto. O nome sobre todo nome. Sem desconsiderar o penoso trabalho, mas ele já via o fruto. Ele sabia quem ele era. Ele sabia aquilo que Deus o chamou para conquistar.
A visão fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque certamente virá. Certamente virá e não se atrasará. Ei, nunca diga, Deus está demorando, Deus está atrasando, irmão. Tudo acontece no tempo de Deus. Deus não se atrasa. Se Deus se atrasar em soprar oxigênio, você morre, irmão. Deus não se atrasa. Tudo acontece no tempo certo. Deus viu o homem pecando, e Deus não enviou logo Jesus. A palavra diz que na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo que Deus projetou, Jesus veio. E Jesus cumpriu exatamente a quantidade de dias que Deus falou. Vão ser X dias. Ei, você não vai morrer enquanto Deus não te chamar, irmão. Existe um tempo que Deus preparou para que você viva nessa terra. E esse tempo está relacionado com os propósitos que Ele tem para a sua vida. Duas coisas podem acontecer. Você vai viver esse tempo e não vai cumprir, porque você decidiu viver o seu propósito. E aí, meu irmão, lá no futuro, você que tem uma aliança com Jesus vai para o céu, mas não tem galardão, porque você não cumpriu o propósito de Deus na sua vida. Ou você vai cumprir esse mesmo tempo, vivendo a melhor vida que você imaginou viver. Quando você abriu mão daquilo que você achava que era o melhor e disse, não, Deus sabe o que é melhor para mim, eu vou viver os planos de Deus. E você vai viver o melhor aqui na terra, e você vai viver o melhor na eternidade, cheio de recompensas, cheio de galardões, uma alegria que jamais vai parar sobre a sua vida. Mas todos nós, escute isso, todos nós que fomos chamados por Deus, projetados por Deus, para vivermos uma vida de visão aqui na terra, vamos cumprir a nossa carreira. Vamos viver os dias. A pergunta é, Deus garante os dias que você vão viver aqui na terra. O como você vai viver esses dias na terra, não depende tanto de Deus. Depende de você entender, a visão que Deus colocou para mim é essa, e eu vou viver e cumprir essa visão. Deus projetou uma visão para Abraão. Cabe agora a Abraão enxergar, escrever, anunciar e caminhar até o fim da visão. Deus escreveu uma visão no coração do nosso apóstolo, e ele até o último dia viveu aquilo que Deus preparou. Largou a Maria, largou o que precisava largar, deixou a casa, deixou a família, deixou o estado, deixou as coisas pessoais, em prol do quê? Da visão. No dia que você se encontrar com Ele nos ares, Ele vai dizer para você, eu vivi o melhor de Deus aqui na terra, mas eu não sabia que o melhor ainda estava por vir. Porque, irmão, aquele que cumpre a visão de Deus aqui na terra, se prepare, porque o melhor de Deus está por vir sobre as nossas vidas. Que isso seja um combustível no seu coração. Talvez você não esteja vivendo o melhor de Deus, porque talvez você esteja vivendo os seus sonhos, os seus propósitos. O meu. Mas não é isso que Deus chamou para você. Ele quer que você viva a visão dele para a sua vida. Ele quer que essas coisas estejam claras. Amém? Escute isso. Visão é o combustível para que você viva hoje, na certeza de que você está na direção certa para o amanhã. Visão é você ter o combustível para olhar o amanhã e saber, eu estou na direção certa. Eu estou na direção certa. Eu estou na direção certa. E quando você permanece, você está na visão. Você tem um combustível. Aquilo te move. Ei, todos nós aqui temos dificuldades. O ano de 2018, não sei para você, para mim foi um ano de ter convicção na visão. Porque senão você desiste da visão. Muitas coisas acontecem, Satanás é o primeiro para fazer você desistir da visão de Deus. Por causa das circunstâncias. Mas visão é justamente o quê? O combustível. Quando acaba a visão, quando você fica cego espiritualmente, acabou, você paralisa. E muitas vezes até você anda para trás, igual a caranguejo, retrocede. Mas enquanto tem visão, enquanto você consegue ver, enquanto você consegue enxergar a esperança, a fé, o amor de Deus, você consegue caminhar e você não desiste, irmão. E eu quero dizer para você, enquanto você conseguir ver aquilo que Deus te mostrou, não desista, não pare, porque se você parar, você retrocede. Mas se você continuar enxergando, mesmo que o passo seja difícil, mesmo que esteja difícil, pastor, está difícil. Ei, eu não falei que ia ser fácil, mas eu disse, persevere,
tenha ânimo, eu vou fazer você andar sobre as águas. Quando estiver difícil, eu estou com você. Quando está fácil, eu estou com você. No dia bom, eu estou com você. E no dia mau, eu estou com você. Não desista, continue caminhando naquilo que eu depositei nos seus olhos. Sem visão, irmão, a gente se perde. Sem visão, não há propósito de vida. Sem visão, qualquer direção, escute isso, é a certa. Sem visão, qualquer direção parece certa. Se eu colocar uma venda para você e mandar você andar, para você, se você virar para um lado ou virar para o outro, vai ser mais ou menos a mesma coisa, porque você acredita que qualquer lugar que você andar, você vai chegar em algum lugar. Ei, você quer chegar em algum lugar? Ou você quer chegar aonde Deus mostrou para você? Deixa eu perguntar de novo. Você quer chegar em qualquer lugar na vida? Quantos querem chegar em qualquer lugar? Ah, pastor, tanto faz. Seja o que Deus quiser. Sim, o que você quer? Você quer o que Deus quer? Você está disposto a cumprir aquilo que Deus preparou para você? Vai ter trabalho. Você vai desistir? Ei, irmão, não existe nada de valor, eu já falei isso 1000 vezes, vou falar mais uma vez. Não existe nada de valor na vida que não tenha trabalho. Nada. Pelo contrário, quanto mais você trabalha para conquistar algo, mais aquilo se torna valoroso para você. Estou falando com alguém aqui ou não? Ponto número 3, ser uma igreja que caminha com a mesma linguagem. Para sermos uma igreja atraente, precisamos falar a mesma coisa. Em Gênesis capítulo 11, verso 6, a palavra fala sobre isso. E disse o Senhor, eles são um só povo, diga um só povo, e consequentemente falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Aleluia! Eu espero que essa palavra esteja sobre nós nessa manhã. Deus esteja olhando para nós, o Espírito Santo confirmando, dizendo, eles são um só. Eles são um só povo. Eles são um só. Eles não estão divididos. Não tem uma metade aqui que crê em prosperidade e outra que não crê. Não, todo mundo aqui crê que Deus quer nos prosperar por causa de um propósito maior do que nós mesmos. Porque Ele quer mostrar a multiplicação sobre a sua vida, sobre a nossa vida, para que a gente possa ter em suficiência, não apenas o pão de cada dia, mas os nossos sonhos realizados, e que a gente coloque outras pessoas dentro dos nossos sonhos, vivendo o melhor de Deus aqui na terra. Ele quer que a gente creia e fale a mesma coisa, que Deus não mata ninguém. Deus não te prova passando espremendo você igual, não, irmão. Não. A mesma linguagem é a característica do mesmo povo. E quando alguém chega na sua casa e vê você, homem, falando uma coisa e a mulher falando outra, não é irresistível. Não tem unidade. Cada um fala uma coisa. Quando chega na sua empresa, cada um fala uma coisa. Um fala que a meta desse ano é crescer 1%. O outro quer crescer 10%. Não tem unidade, não tem a mesma linguagem. A característica de um povo só é a linguagem. Em qualquer lugar do mundo que não fala português, se você achar alguém que fala português, você não pode nem conhecer a pessoa, você nunca vê a pessoa. Se você ouvir falar português, você vai encostar nessa pessoa e vai ser melhor amigo dessa pessoa. Estou falando isso para você porque eu vivi isso. Por quê? A mesma linguagem define o mesmo povo. Existe uma linguagem espiritual sobre nós, irmão. E eu não digo só falar em línguas, eu digo uma linguagem de visão, uma linguagem de uma igreja. Existe uma visão, existe algo que Deus está vendo, e Deus quer que a gente veja o que Ele está vendo. Deus está vendo Salvador. E quando eu digo linguagem, irmão, sabe que linguagem não é só a fala. Linguagem é uma identidade. Linguagem é quando você enxerga algo, você vê uma marca. Você está aqui? Eu falei da Apple. Quando você vê aquela maçãzinha mordida, você lembra do quê? Ah, pastor, eu lembro quando a serpente deu a maçã para Eva. Não, irmãos, você lembra da Apple. Aquilo tem uma identidade. E quando você vê aquela linguagem, aquilo se comunica para você. Deixa eu dizer para você, Deus tem uma linguagem padrão para a igreja. Deus tem uma linguagem padrão para os seus filhos. E quando as pessoas baterem o olho em você, aquilo precisa comunicar algo para elas. Precisam olhar em você e dizer, esse aí é homem de Deus, essa aí é mulher de Deus, esse aí é filho de Deus. E de que forma que elas vão ver? De todas as formas. Irmão,
Ninguém olha para alguém miserável, doente, pobre e vê Deus. Elas veem o diabo. Mas quando elas olham você feliz, alegre, próspero, a família bem, os filhos bem, o casamento bem, sabe o que elas estão vendo? Deus! Sabe o que elas estão vendo? Uma visão do céu. Porque elas olham para a vida delas e dizem: minha vida não é assim. Visão da terra. A linguagem que comunica as coisas da terra é bagunçado, é a cara de Satanás, é tudo bagunçado, é tudo de qualquer jeito. Não, mas quando as pessoas olham para a igreja irresistível que Deus vê, é uma igreja onde as pessoas olham e falam: eu quero fazer parte disso. Quando alguém chega nesse lugar e vê picuinha, vê um brigando com o outro, isso não é a linguagem do reino de Deus. No reino de Deus, quando teve isso, um terço caiu, irmão. Porque existe uma linguagem no reino de Deus. Lá no céu, todo mundo fala a mesma coisa, irmão. Todo mundo diz: esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. Ele é santo, Ele é digno, Ele é puro. Se chega e um diz lá: não, eu acho que eu estou vendo um pecadinho ali. Ei, que isso? Falou diferente? Não, eu quero ser melhor do que Deus, eu sou maior do que Deus. Que isso? Falou diferente, desuniu, é outro povo. Então vocês vivem lá, a gente vive aqui. Você entende como isso é forte? A igreja que Deus está vendo é uma igreja irresistível. Igreja irresistível é alguém que tem uma linguagem, que tem características do reino de Deus. Por isso que a oração que Jesus mandou a gente fazer foi: venha o reino. Porque as pessoas precisam olhar para a sua empresa, irmão, precisam olhar para a sua casa, precisam olhar para tudo que nós fazemos e vejam Deus, vejam Jesus, vejam a presença de Deus, vejam a manifestação da glória de Deus. Último ponto: ser uma igreja que está no coração da minha igreja ou da minha liderança. Você quer ser uma igreja irresistível? Pega a visão, irmão. Pega a visão de Deus. Pega a visão individual de Deus para a sua vida. Seja isso, incorpore isso. E como igreja, pega a visão que Deus colocou no coração da sua liderança e fale a mesma coisa. Defenda isso, agarre isso. Sabe que Jesus, ele preparou 12 discípulos. E Jesus treinou esses discípulos. E Jesus incutiu uma visão naqueles discípulos. E chegou um momento onde os discípulos viram algo acontecendo e falaram algo diferente. Eles queriam mandar fogo do céu sobre uma pessoa. Jesus falou: ei, essa não é a visão que eu mostrei para vocês. Isso é a visão do Antigo Testamento. Vocês estão vendo algo diferente? Não é de mim isso aí. Por quê? Quando nós pegamos a mesma visão da nossa liderança, nós vamos avançar, irmão. Como igreja, só avançamos quando você pega a visão da liderança. Quando você abraça essa visão, quando você vive a visão, quando você ora a Deus: me ajuda, me dá revelação para que eu possa fluir nessa visão, na visão dos meus pastores, dos líderes do meu departamento, dos líderes do meu Vida em Ação. Você está aqui? Em Atos capítulo 9, verso 31, diz o seguinte: a igreja passava por um período de quê? De paz. Diga: paz. Quantos querem que 2019 seja um ano de paz? A metade da igreja, glória a Deus. Em toda a Judéia, Galiléia, Samaria, Salvador, São Caetano, Bahia, Brasil. E diz aqui que ela se edificava. Sabe o que é se edificar? É quando eu e você nos edificamos um ao outro. A igreja se edificava um ao outro. Um ao outro apoiava o outro, um ao outro pegava a visão do outro, um queria encorajar o outro, um queria investir na vida de outro. Não é um querendo matar o outro. Não, é meu, esse ministério é meu, a glória é minha, os discípulos são meus. Não, ela se edificava, ela promovia um ao outro. E é por isso que a igreja vivia em paz. Porque um queria edificar o outro, um queria construir o outro, não destruir o outro. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, fazia o quê? Crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Aleluia, aleluia. Quantos estão prontos para edificar uns aos outros aqui nesse lugar? Quantos receberam a visão de Deus? Quantos têm consciência que você é único, que Deus preparou você do jeito que você é, com a sua personalidade, de onde você nasceu? Deus projetou tudo perfeito, querido.
para que você possa ser uma bomba no inferno, para que você possa ser uma referência nessa casa, uma referência no seu bairro, uma referência nessa cidade, uma referência no seu trabalho. Quantos creem que Deus está te chamando e te dando visões para que pessoas sejam abençoadas através disso? Aleluia! Uma grande visão, preste atenção, a gente está finalizando, só se torna realidade quando o povo abraça. Uma grande visão só se torna realidade aqui na terra quando um povo abraça. Você só chegou até aqui hoje porque você abraçou a visão dos nossos apóstolos. Quando menos pessoas abraçam a visão, o resultado diminui. Quando mais pessoas abraçam a visão, o resultado aumenta. Quantos querem que o resultado aumente? Então você precisa abraçar a visão dessa igreja, irmão. Você precisa pegar junto. Você precisa ser um dizimista fiel. Você precisa servir nessa igreja, nos departamentos. Você precisa encorajar pessoas. Você precisa amar pessoas, revelar Jesus em tudo que você faz. Quando você fizer isso, essa igreja vai crescer, assim como Atos cresceu. E vai ter um tempo de paz sobre essa igreja, um tempo de paz sobre essa cidade, um tempo de paz sobre o Brasil. Amém? Para sermos uma igreja irresistível, essa visão tem que ser a sua visão. A sua visão, a nossa visão, a mesma. Sermos uma igreja que revela Jesus, uma igreja que ama pessoas, uma igreja que serve, uma igreja que se relaciona, uma igreja que investe, uma igreja que encoraja, uma igreja que edifica uns aos outros. É isso que está no nosso coração.